Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. E mais do que isso, tomara que você se mantenha bem. A gente faz um esforçozinho para que o seu bem-estar melhore a cada instante, não é? A cada dia, com o nosso trabalho, cujo produto principal é a informação. A informação que a gente tem aqui é extraída diretamente da fonte. E a fonte desta noite, tal como noticiamos e anunciamos, atende pelo nome de Coronel Vânia, vice-prefeito de Cuiabá, agora também acumulando o cargo de secretária municipal de assistência social. A gente vai conversar muito, tem muito assunto com ela, embora estejamos ainda no primeiro mês, fechando o primeiro mês da gestão, a qual ela foi eleita como vice-prefeita, tendo como cabeça de chapa o nosso caríssimo Abílio Brunini. Então, fique bem atento, caso você tenha aí alguma sugestão, alguma pergunta, participe conosco, 99932-2529, é o WhatsApp. Uma mensagenzinha em texto, pertinente, obviamente, ao assunto, E a gente repassa aqui a nossa convidada desta noite, a Coronel Vânia, que, para nossa alegria e honra, volta ao programa, já esteve conosco aqui. A gente já acompanhava sempre o trabalho dela na Polícia Militar. E aí ele inventou de ser política, de entrar para a política. Agora criou gosto, E agora está aí como vice-prefeita e tem também essa incumbência aí de comandar a Secretaria de Assistência Social, que é uma pasta, para mim, é uma das mais importantes, se não a mais importante. É claro que temos saúde, educação e tudo, mas quando se mexe com o social, se mexe com o brio, com a dignidade, se mexe com, com a autoestima das pessoas, e é esse trabalho que a Vânia tem aí como missão pela frente, aí, melhorar as coisas nesse sentido, nessa área. Professor Lorenberg. Ele fica me olhando. Como vai? Vai bem? Muito Choveu bem. lá no seu bairro hoje? Não, só garoou muito rapidamente, 3, 4 minutos, muito rapidamente. E você pagou a conta com o Não, São já Pedro? tem uns 2 dias que eu não pago a conta. São Pedro está grilado com você. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre, em qualquer canto do mundo, acompanhando a gente pela internet no www.gazetadigital.com.br ou ainda ali na página do Facebook. É só digitar ali, TV Pantanal 22 HD e estamos ao vivo para o mundo todo. Vice-prefeita, secretária, Coronel Vânia, bom tê-la aqui. Obrigado por aceitar o convite, viu? Me perdoe por perturbar tanto. Já sabe que eu perturbo, fica ali, às vezes mando umas mensagens assim meio emotivas para tentar sensibilizar. Às vezes dá certo, às vezes não, mas o fato é que ela entende que aqui é o nosso trabalho, tal como nós entendemos que lá é o trabalho dela e onde é, inclusive, a prioridade, que é atender a população. Mas, de todo modo, obrigado por ter feito com que nossa agenda desse certo. Bom tê-la aqui. Eu vou perguntando, menina, só, essa questão aí dos desabrigados, daquela chuva que deu naquele domingo, houve uma mobilização, transformou-se em lei, um aporte aí, um voucher, àquelas famílias que perderam praticamente tudo, E é a sua secretaria que está coordenando isso, Que tem as diretrizes disso, enfim. Traga para a gente, por favor, nesse começo de programa, as informações essenciais, uma atualização disso. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite à nossa sociedade cuiabana. Espero que estejam bem, Assim como você disse. A gente está aqui desse lado trabalhando muito, nesses primeiros 29 dias de efetiva gestão, Nova gestão aí. Mas desde o início da campanha trabalhamos muito, Desde o dia 28, um dia após a vitória, a gente tem pensado só em fazer o bem e de forma muito racional, antes de tudo,
E agora a gente encontrou e entrou na casa, né? Estamos na prefeitura. Essa situação do estado emergencial, logicamente que não era algo esperado, né? Não por nós nesse momento. E infelizmente é algo que também não foi deixado uma boa herança na questão das obras que aí estavam, ou melhor, que não estavam. E na situação, né? Porque raramente em Cuiabá existem tantas enchentes da forma como foi essa. E, contudo, a gente, como gestor, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Ou quase tudo. E a Defesa Civil nos amparou aí de forma bastante rápida também. Houve uma força-tarefa, uma mobilização muito grande de Estado e município para que a gente desse conta da melhor forma possível, né? Para atender essa comunidade essas comunidades que foram atingidas. A questão do auxílio emergencial, ele foi baixado um decreto, o prefeito Abílio achou viável, né, atender e assistir dessa forma essa comunidade que foi de forma mais, né, prejudicada. E ocorre que a gente tem uma lei federal que resguarda esse tipo de assistência imediatista, né, emergencial. E essa lei, ela tem lá em seu decorrer lá de sua escrita, um artigo que fala sobre a necessidade de ter uma inscrição, é uma lei, ter uma inscrição com CAD único lá atualizado. E um decreto não pode sobrepor a lei. Então, a gente encontra uma dificuldade hoje, em razão do sistema federal não estar sendo acessível nesse momento, está fora do ar. E aí a gente não consegue verificar se aquele CAD único confere com o que aquela família traz. Entende? Então existe esse imbróglio hoje? Existe ainda existe ele? Existe, mas hoje, especificamente hoje, a gente está fazendo um decreto para remediar isso. É uma luta contra o tempo, né? Uma luta contra o tempo, mas a gente tem trabalhado muito para não sobrepor a lei, para não fazer atos ilegais e nem mesmo mediante decreto. Mas o decreto, ele pode ser esse remédio? Por exemplo, estamos falando de uma lei federal, não é? Ele tem esse poder de sobrepor a lei? Ou de achar uma forma de se acomodar diante dessa lei federal? A gente foi atrás e fez várias justificativas, né? O que a lei ela tem que vir para, antes de tudo, lógico, resguardar o bem público, que é o dinheiro público que está sendo entregue, mas antes de tudo para resguardar a sociedade. Então, a força humana e na análise do ser humano, o assistente social que vai à ponta, identifica uma realidade, né, e nós identificamos e provamos que esse CAD único ele está com prejuízo no seu acesso, a sociedade não pode pagar por isso. Por menor que seja o número de pessoas realmente afetadas por essa, né, e que podem ser assistidas por esse auxílio emergencial, a gente tem que chegar até elas. Mas a nossa dificuldade realmente foi acessar essa atualização do CAD único. Mas estamos tentando, mediante Procuradoria-Geral do Município e mediante, né, todas as, não brechas da lei, mas talvez criando ali uma realidade mais humanizada para levar esse amparo para essa sociedade. A iniciativa é excelente, maravilhosa. Vou chamar o Lorenberg para a conversa, mas eu queria só antes entender o seguinte. A Procuradoria-Geral do município disse o que diante desse imbróglio jurídico? Porque, tem um decreto e tal, vamos lá, nós precisamos atender a essas famílias Sim. que perderam tudo. Isso já percebeu-se, né? Já foi verbalizado, inclusive, pelo próprio Abílio, que inclusive esteve lá no dia daquele fatídico dia, tirando água, entrando. Agora precisa da providência. Existe um imbróglio jurídico. O que a Procuradoria diz a respeito disso? Pode se promover, pode-se assinar o decreto sem nenhum risco? Sim, hoje sim. A gente pode dizer que sim. Hoje foi trabalhada a tarde inteira, na verdade o dia inteiro em cima desse decreto, porque é o que a gente fala, a lei ela vem para resguardar
o que é necessário para o cidadão. Se a gente acha um prejuízo em razão de um cadastro que não foi possível ser acessível, a gente tem outras formas. Porque tem vários... essa atualização ela estava feita até dezembro. E aí, em razão de alguns dias, a gente não pode prejudicar esse cidadão que está lá sofrendo. Ainda mais por ser um número tão pequeno de famílias que serão assistidas por essa lei. Eu falo número pequeno considerando o tamanho do nosso estado e o tamanho do nosso país. Entendi. E a Procuradoria fez esse resguardo, sim. Portanto, assim trabalham as jurisprudências, né? As jurisprudências existem dessa Por isso forma. que eu perguntei o trabalho da Procuradoria, que deve ter recorrido a isso, encontrou jurisprudência e está aqui, ó. Aqui está o nosso aval. Exatamente. Foi assinado o decreto, já vai ser publicado no Diário Oficial da Gazeta Municipal a partir de amanhã? Como é que é? Sim, ele está na mão já do secretário de governo e amanhã deve ser aprovado. Ó, que ótimo. Então já está desburocratizado daquelas pessoas que couberem nesse universo de possibilidades. Fique bem atento, né, sobre os critérios. E só para deixar bem claro, Paulo, o prefeito Abílio, ele se revoltou realmente por a gente não conseguir ter pago, né, ter levado esse auxílio antes, em razão desse artigo que está numa lei federal e a gente encontra, de repente, não ter o resguardo, poder não ter o resguardo em razão do sistema, de um sistema federal não estar sendo acessível. Então, isso não se pode tudo, né? É paradoxal, né? É paradoxal, mas não se pode tudo. Existe uma lei, a lei federal, que obedece quem tem juízo, já que existe hierarquia. Mas não se pode ser legalista, né, Paulo? Não pode ser legalista e também não pode ignorar. Em prejuízo da comunidade. Exatamente, em prejuízo daquelas pessoas que estão... É até vital isso, porque as então, pessoas... para isso existe também a assistência social, existe a Procuradoria de Justiça, existe o Ministério Público, ninguém está fazendo um serviço sozinho. A gente está amparado pelo Poder Judiciário, pelos assistentes sociais, pelo município, pelo Estado. Então, é um grupo, uma força-tarefa para que analise tudo isso. E tem o caráter emergencial, né? O caráter emergencial também. Exatamente, que tem que ser considerado. Professor. Secretária e vice-prefeita, antes de mais nada, registrar a nossa alegria de tê-la mais uma vez aqui no nosso bate-papo, na nossa entrevista. Todos nós ganhamos muito com a presença da senhora aqui. Secretária, eu vou pegar carona em parte da resposta que a senhora acabou de nos dar a respeito da questão das famílias. No dia 13 agora, de acordo com a imprensa, a senhora capitaneando, liderando uma equipe, a equipe da senhora mesmo, foi até o bairro São Mateus para, do ponto de vista técnico, visualizar, identificar as famílias que poderiam ser ajudadas. E aí tem duas perguntas que eu gostaria de fazê-la. É claro que às vezes a gente pode esquecer dos números, mas um número aproximado. A senhora falou por 3 oportunidades nas respostas anteriores que, embora o número de famílias seja pequeno, mas não pode ser ignorado. Aí eu venho a minha primeira pergunta. Quantas famílias, de fato, no São Mateus, uma vez que a senhora e a sua equipe esteve lá, ou estiveram lá, quantas famílias, de fato, no São Mateus precisam desse apoio da prefeitura, desse apoio tão importante e tão necessário? E a segunda pergunta, que está ao lado dela, e que eu não posso fugir também, dessas famílias listadas pela sua equipe, quantas tem à sua frente mulheres? Só lembrando que tem o São Mateus e os adjacentes, os próximos, né? Os bairros emendadinhos ali que também entram no bojo. Nós fomos em loco para verificar o tamanho, né, dessa catástrofe, né? Então, assim, se é que assim pode se dizer, né? Uma enchente, algo que já devia ter um terreno preparado, né? Na verdade, poucas obras já solucionaria muita coisa do que, né, não deveria ter acontecido. Poucas obras ali podem fazer esse esgotamento de água que a Líade veio. E indo em loco, a gente, o que eu fiz? Foi de uma forma genérica de a gente olhar de perto o que tinha acontecido.
Então, eu entrei dentro da casa de muitos, né, moradores, olhei a marca d'água, né, no meio da parede. E o que o assistente social que está lá no CRAS faz no dia a dia? Ele identifica, não de forma genérica como eu fui, porque eu não posso só estar no São Mateus, né? A gente tem toda a capital e todo o início de gestão para dar conta. É muita demanda, todos, né? Por exemplo, Casas Lares estão aí sem pagamento de novembro e dezembro, e a gente tendo que remediar tudo isso. Gestão de fundos que estão atrasados. Então, assim, as demandas são enormes. Então, a gente tem que estar dando conta de tudo. Não sou eu a assistente social que está na ponta. A assistente social que está na ponta, graças a Deus, a gente tem, né, alguns CRAS, somente, né, 14, mas estão aí espalhados na capital para dar conta desses dados. Então, esses dados, eles advêm a partir desse CRAS. Esse CRAS, a partir, né, houve o episódio fatídico. Nós fomos em loco, lógico, para prestar uma solidariedade antes de tudo. Vimos ali pessoas realmente emocionalmente até abaladas, abatidas, mais do que materialmente. E o que a gente faz ali? A gente foi falar para aquela comunidade, ó, o município está aqui, a gente quer assisti-los. A gente vai fazer de tudo que for possível nesse momento para assisti-los, apesar de ser o início de uma gestão caótica, deixada de forma caótica, nós estamos aqui com vocês. Então, nisso, a gente abre, sabe, o terreno para que essa sociedade venha. E o CRAS permanece, colhendo dados, né, indo às casas e coletando o que é verdadeiro ou não, porque os auxílios se tratam de recursos públicos. Não querendo subjugar ou julgar negativamente, mas os dados eles têm que ser fatuais, verdadeiros, para que essa lei assista aquele cidadão. Então, o assistente social, ele advoga indo até, né, essas residências e verificando se há veracidade no encontro de dados da necessidade em razão daquela circunstância ocorrida, que é o estado de emergência, né, as enchentes e tudo mais. Permanecendo, então, assistente social bem orientada por mim, sim, que disse que deveriam ir até as residências que se dissessem necessitadas do auxílio emergencial, fizesse um relatório em mãos, olho no olho, família por família, com assinatura e carimbo da assistente social em loco. Nós obtemos um número bastante grande de relatórios preenchidos. Mais de 250. Mais de? 250. Contudo, quando a gente pega esses relatórios e coloca sob júdice da lei, né, ao julgamento da lei federal e agora o decreto, esse número cai. Porque os critérios que tem nessa lei federal não atende grande parte desses 250 que se dizem necessitados. Então, a gente é também cumpridor de lei e, por mais que tenhamos feito toda uma campanha, né, emergencial de entrega de cesta básica, inclusive para todos esses 250 cadastrados, né, a Câmara do município fez aí uma arrecadação de donativos, os presidentes de bairro se mobilizaram para trazer donativos, né, e levarem para essa comunidade, e que ainda vai precisar de muito mais do que essa assistência emergencial, vai precisar de obras naquele bairro. Então, por mais que tenha se feito essa grande campanha, a gente sabe que muitas pessoas perderam guarda-roupa, geladeira, né? E às vezes fogão, enfim, às vezes essa pessoa não cama, né? Levamos colchões com a Defesa Civil, cobertor, travesseiro. Contudo, muitas vezes não é possível repor aquilo que ela tinha. E aí fica essa falta. Essa falta, logicamente, o município talvez não dê conta de cobrir. Ninguém vai cobrir com um colchão da Defesa Civil aquela tão sonhada cama box que aquele cidadão tinha e perdeu. Então, mas a gente está ali para atender e para falar, ó, conte conosco que de agora em diante a gente vai pelo menos tentar evitar que esse mal não ocorra mais vezes ou que não ocorra ano que vem com as obras.
Então, esse número de 250, professor, para ser prático, ele caiu bastante e hoje ainda está sendo analisado. Temos hoje um número de 15 pessoas que estão sendo acompanhadas, né, que vão ser pagas, e ali outras vêm e aferem ali os recursos, né? O assistente social, esse que está no CRAS, ele é muito empático com aquela comunidade que está ali, porque ele vive ali no meio. Sim. Então, ele sabe a realidade de cada um. Mas, contudo, a gente tem que ter o filtro em razão dessa lei federal que existe. Então, eu espero que a comunidade entenda sobre isso. E nenhum dinheiro que for pago, na verdade, talvez seja suficiente para a gente acalentar, né, a falta de prestatividade que houve aí durante tanto tempo de gestão. Haverá que ser também um trabalho... que gerou essas enchentes. Haverá que ter um trabalho de acompanhamento, inclusive psicológico. As pessoas que perderam tudo vão ter que voltar ao mercado de trabalho. As pessoas que não tinham trabalho vão, evidentemente, buscar emprego. Aqueles que perderam tudo, não tem como comprar, tem que se endividar. De repente, tem uma linha de crédito aí. Eu fiquei contente de ver que o governo do Estado está junto. Daqui a pouco vamos falar também da primeira-dama do Estado que está junto, ela que comanda ali a assistente social, embora tenhamos lá uma secretária, que é a Ana Graziele Bugalho. Então tem essa possibilidade aí de estar estruturando essas pessoas para que elas se reergam. Evidentemente que R$1.000 não vai, mas é um alento, já é uma coisa, o primeiro passo para que haja até um incentivo, dizendo assim, você não está sozinho. O que a prefeitura está fazendo é estendendo o braço, dizendo isso, você não está sozinho, vamos junto, vamos achar o caminho melhor. E aí depois disso, né, tem a estrutura toda que eu falei agora há pouco, como por exemplo a questão de crédito, questão de qualificação, questão psicológica, questão de saúde, questão de escola. Tudo isso vem no bojo e é uma coisa que vem na sequência aí. Opinião vai dar um tempo. A propósito, primeira-dama que eu falei, a Virgínia, falei com ela essa semana, rapaz, olha a novidade. Ela vai estar conosco aqui, só que ela não vai vir agora, porque ela tem uma viagem, alguma coisa assim. No começo de março, ela vai estar aqui onde está a Vânia sentada, vai conversar conosco sobre essa questão da assistente social no Estado. E eu gosto muito, a gente se dá muito bem, a gente se fala muito pelo Zap, né? Mas aqui ela vai estar conosco também, conversando sobre toda essa estrutura que está debaixo do guarda-chuva da assistente social do Estado e essas parcerias. Eu fico feliz quando governo e município de Cuiabá estão finalmente falando o mesmo idioma, porque antes tinha um falando chinês, o outro russo, e aí não dava nada certo, e agora as coisas parecem que estão... Olha, a opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta no instante só. Muito bem, cá estamos de volta aqui, programa Opinião, né? Hoje com a Coronel Vânia, que é vice-prefeita da capital, Cuiabá, e também secretária de Assistência Social. Já a gente continua nossa prosa aqui, porque eu vou abrir espaço agora para o GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você lembra do Estopa, que foi o vice-prefeito, foi secretário de obras da gestão passada? Então, José Roberto Estopa, ex-vice-prefeito de Cuiabá, foi indiciado pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente, a DEMA, pelo crime ambiental relacionado ao lançamento de resíduos sólidos provenientes de uma obra no mercado Antônio Moisés, popularmente conhecido como Feira do Porto, em espaço inadequado. A Polícia Civil destacou, no entanto, que o local onde houve o descarte não é a área de preservação permanente, uma APP. Estopa chegou a ser detido no dia 26 de dezembro de 2024 após uma denúncia de que pisos foram descartados irregularmente. A princípio, o então vice-prefeito foi autuado pela suposta prática dos crimes de descarte irregular de resíduos sólidos em área de preservação permanente.
Em razão do crime praticado ultrapassar o limite de 4 anos, não foi arbitrada fiança, de acordo com o artigo 322 do Código de Processo Penal. Após os procedimentos policiais, o autuado foi encaminhado para a audiência de custódia do Poder Judiciário. Depois da análise e dos depoimentos, o juiz Marcos Faleiros da Silva concedeu a liberdade. Por meio de nota, a Polícia Civil comunicou que o inquérito sobre este caso foi concluído na terça, dia 28, com o indiciamento de José Roberto Estopa por crime ambiental. Entretanto, reforçou que a área onde foi descartado o material da obra não era uma APP. Clica aí, ó, GD, Gazeta Digital, tem essa aqui e outras tantas informações aí, notícias, para você se inteirar da coisa, se inteirar de tudo que está acontecendo aqui, ali, acolá, município, estado, Brasil, mundo. GD com você. Até rimou, não é? Eu vou voltar aqui para a nossa entrevista desta noite, que recebe a Coronel Vânia, a vice-prefeita e secretária municipal de assistência social. Eu vou chamar o Lorenberg para abrir mais uma vez o bloco de perguntas, por favor, professor. Secretária e vice-prefeita, gostaria muito de uma reflexão da senhora, mas muito mesmo. Veja, a assistência social, direitos humanos e da pessoa com deficiência foi estabelecida pela Lei Complementar número 132, de 28 de dezembro de 2005. É uma pasta encarregada da elaboração e execução da política de assistência social no município de Cuiabá, atuando com ênfase na prevenção, promoção e inclusão. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta: essa estrutura da assistência social da secretaria que a senhora hoje lidera continua a mesma? Não ocorreu nenhuma mudança nessa estrutura, nessa missão, nesse papel? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: dentro da estrutura administrativa do atual governo, aliás, já vinha do governo anterior, a Secretaria da Mulher. E aí vem minha segunda pergunta. A secretaria que a senhora lidera, juntamente com a Secretaria de Mulher, quando, em qual momento vão se dar as mãos para trabalharem junto? Não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta. Se sempre vão estarem juntas ou há em determinados momentos que a senhora e a secretária Radassa estarão de mãos dadas? Radassa que está de licença maternidade, ganhou neném. Que bom, A parabéns, Sara, hein? Nasceu a Sarinha agora no final do ano, acho que no início do ano, sei lá, final do ano. Final do ano. Um beijo para a Sarinha, não está assistindo, mas um dia vai chegar esse beijo Tá lá sim, nela. ela tá acordada, hora dessa. Tá, né? Tá. E um abraço aí para a Radassa, que sempre foi nossa queridíssima aqui, a gente sempre a recebeu com o maior carinho. Logo, logo vai estar na ativa lá à frente da sua secretaria. Pois não, as perguntas. A estrutura da Secretaria de Assistência Social, ela hoje continua, permanece a mesma. E eu estou falando dessa estrutura enquanto organograma, enquanto que há de lei, né, municipal. Contudo, com a reforma administrativa, novas propostas, né, foram feitas. E propostas já pré-aprovadas pelo prefeito, e essas propostas deverão ser aprovadas pela Câmara. Então, há muita mudança, sim. No cerne, no sentido do fazer da missão da Secretaria, não. As políticas públicas municipais, sim, haverão mudanças, né? A Bíblia já tem falado muito sobre isso, né? Contudo, o objetivo da Secretaria é esse que o senhor mesmo conceituou, contudo com outra estratégia. E essa é a nossa proposta. Esse novo organograma deve ser aprovado
ainda, né, antes desse final de semestre, pela Câmara e ser efetivado. E assim, com a versão da nova gestão. E, logicamente, com aquilo que a gente propôs ao prefeito, enquanto equipe técnica, que não sou só eu, é um grupo todo que está também já efetivo dentro da secretaria, quem tem sido escutado e questionado se o que trazia, se funcionava, ok. Se não funcionava, por que não? Onde estão ali as brechas, né? Onde a gente pode melhorar? O que a gente deve continuar, o que a gente deve parar, o que a gente deve pegar a parte, seguir, né, e adaptar, e o que a gente deve criar. Então, isso aí, sim, foi muita coisa vai ser proposta, apesar de a gente ter a necessidade de uma gestão com um orçamento menor, até do que a gente considerava ser razoável para essa secretaria que é tão grande. Mas a gente está trabalhando com pessoas competentes e que com certeza vão abraçar esse objetivo, estão abraçando esse objetivo e que daqui a 4 anos a gente tenha uma nova visão do que é assistência social, que não só assistencialista ou emergencial, que não é isso que a gente quer deixar como legado. Com referência à Secretaria da Mulher, nós estamos trabalhando juntas desde sempre, a Radassa e eu desde a polícia, né? E agora a gente continua assim. Já reunimos, já conversamos. A Secretaria da Mulher é apenas uma filha nascida da assistência social. Assim como a proposta, né? Suposta proposta do prefeito de criar a Secretaria de Pessoa com Deficiência também poderia ser. Então, foi uma forma que o município achou de focar as necessidades da mulher de uma forma mais especializada, específica, zelosa, criteriosa, em razão das demandas que são altas de violência doméstica, de feminicídio, de vulnerabilidade social da mulher. Contudo, nós temos a mulher dentro da assistência social como um ser humano, né? Como uma cidadã, um cidadão, um indivíduo, né, que é digno também de ser assistido. Então, onde se encontram essas secretarias é muito claro para mim no sentido de que a Secretaria de Assistência Social vê com menos foco as pormenoridades da mulher. E a Secretaria da Mulher vai levar esse upgrade, né, para essa mulher que a gente encontra no estado tão vulnerável na sociedade. Trazendo ela um pouco, melhorando, aprimorando e dando uma versão melhorada ali, passando essa mulher para a Secretaria da Mulher para que ela seja enaltecida, promovida, e é isso que a gente vai trabalhar junto. Dentro da nossa pasta a gente tem outras vertentes, né, que são outros nichos, né, que são muito focados, que é o idoso, a criança. Então, dentro de direitos humanos, nós falamos sobre todas essas causas, que não tem secretarias específicas, né? Mas a Secretaria da Mulher foi criada em razão dos altos índices de feminicídio. Isso é muito claro para toda a sociedade. E a gente vai melhorar isso, trazendo essa mulher que é tão vulnerável e capacitando ela, né, num aprimoramento ainda maior dentro da Secretaria da Mulher. Isso que eu ia perguntar, não é? Necessariamente, quando eu abri o programa aqui dizendo mais ou menos isso, que é o que eu realmente penso. Isso aqui é opinião, não do programa Opinião, né? É uma opinião muito pessoal. Que é uma das principais pastas, principais secretarias, por quê? Porque tudo passa por ali, tem ligação direta ou indireta com assistência social. Por exemplo, a situação, falou aqui, de violência contra a mulher. Eu sou daqueles que pensam assim, que se essa mulher, essa aqui teve 26 anos de polícia militar, Radassa outros 40, a outra lá não sei quantos, sabe, a delegada, a Chiquito, não é, que está lá também, muitos anos. Outros 55 anos. Então, assim, todo mundo tem muita experiência com essa vivência lá na rua, sabe que a mulher hoje, cada vez mais, está sendo agredida e a gente precisa se mobilizar, o poder público, não é? Dizia eu, então, a importância dessa pasta. Você tem essa relação
essa inter-relação com as demais secretárias e secretários? Por exemplo, essa questão dos pedintes, né, dos mendigos lá, tem uma ação do Abílio nesse sentido. Passa necessariamente por uma questão social, né? As pessoas precisam sobreviver, precisam, não é? Tem que ter alguma coisa de resposta, não só tirar ali, tem que levar para outro canto, evidentemente, mas tem que tirar. Tem o enchente lá, passa pelo social, tem isso, tem a mulher com violência, enfim. O que você pode me dizer nesse aspecto? Tem essa conversa já? Eu imagino e vejo a Secretaria de Assistência Social como uma coringona, que está ali, ó, vamos conversar também para isso aqui, que as pessoas não são máquinas, não são animais, são pessoas, então precisa de ter esse carinho e essa atenção. Exatamente. Eu queria que você desse essa... Definiu muito sobre. A gente hoje, com essa nova proposta, né, e essa nova vertente de política pública municipal, que Deus abençoe que seja aprovada assim, eu pensei muito sobre essa estratégia, Paulo. Então, o que eu tenho levado é considerando não só a gente fazer e trabalhar campanhas, né, como era feito. Dia do idoso, faz uma campanha do idoso. Dia da criança, faz uma campanha para a criança. Então, né, e sendo que aí muitos projetos pulverizados em todo o município, contudo, não se conversam. Então, assim, a nossa estratégia é outra. A gente vai dialogar e vai conversar com todos, não só conversar, como fazer agir junto. Então, hoje eu tenho ido muito aos conselhos, né, que são uma parte ali da secretaria que tem que ser bem considerada, para que eles venham conosco, entender a nossa estratégia e para que a gente tome a decisão do legislador vinculada com a decisão, com a ação do executivo. Hoje o que eu vejo de forma muito clara, Paulo, nos nossos três poderes, é que não há um diálogo no momento em que a gente considera o que é critério para a elaboração de uma lei, critério legal. Mas não há um diálogo, parece, do que é executivo, ação, o que legisla, faz a lei, e o judiciário que julga tudo isso. Há que haver esse diálogo para que a ação lá na ponta funcione. O executivo tem que falar até onde ele dá conta, o legislador, e precisa ser feito, o legislador legislar sobre essa nuance, considerando tudo isso, não simplesmente escrever uma lei fria, inexequível, e o judiciário considerar todo esse contexto social. Muitas vezes as leis são feitas de forma cumpra-se. Aí o executivo chega e fala, como? Então tem que ser considerado isso. Eu levo esse olhar do executivo de forma muito clara para agora a Câmara poder aprovar, né, que é o Legislativo, aprovar tudo isso e conversando com todas essas nuances, essas vertentes que tem dentro da própria Secretaria de Assistência Social, que abrange, né, todos os nichos ali. Idoso, aí a gente vai lá no Centro de Convivência de Idosos, tem um coletivo dos idosos. Crianças, aí a gente vai nas casas lares e outras, né, locais que cuidam de crianças. E aí tem outro mundo a ser abarcado. E aí a gente fala de pessoas em situação de rua. Criei ali uma coordenação específica para tratar isso. Se a gente vai dar conta e até quando, e até quanto, eu tenho com clareza que não será muito breve, mas a gente precisa de apoio do Judiciário, do Legislativo e da sociedade, com a compreensão de que a gente precisa, sim, tirar pessoas de rua e não criar políticas para manter pessoas em rua. É isso que a gente leva. Senão vai virar secar gelo com toalha quente, né? Vai lá, o cara leva a quentinha lá, leva o rango lá, tá muito bom aqui, aí o cara fica por ali mesmo. Não é isso que a gente quer, isso não é digno, né? Não é digno, é a dignidade humana, eu sou muito desse também que... Olha só, vou mandar um beijo aqui para quem? No caso, não é um beijo, é um abraço pro Juarez. Tá, Juarez? É abraço, fica tranquilo, Juarez. O Juarez lá do... Juarez Cristóvão, o nome dele, lá do Pedra 90. A Maria Cecília está com a filha Rafaela assistindo ao programa. Aliás, a Rafaela está fazendo aniversário, falando aqui, Paulo, manda um beijo para minha filha, a Rafinha, está fazendo 8 anos. Obrigado, então, um beijo
parabéns para você. Ela lá do Jardim Vitória. Obrigado, viu, a vocês aí. E também a Delvani Cristina, está assistindo a gente lá no CPA1. De verdade, obrigado de coração pelo carinho de vocês. Nós vamos ali para um breve intervalo comercial e volta já já. Eis que estamos de volta. A gente está recebendo aqui hoje a... É Vânia de quê, seu nome? Garcia Rosa, senhor. Vânia Rosa. Coronel Vânia, que é vice-prefeita aqui de Cuiabá e já está respondendo aos questionamentos de Lorenberg e também, aqui não tem, só tem um pedido de abraço. Eu já mandei o abraço para o meio mundo aqui, daqui a pouquinho eu falo mais. Está conversando conosco sobre essas duas áreas aí. Eu falei agora há pouco, gloriosa Vânia Rosa, dessa parceria com o governo do Estado, né? A não menos gloriosa Virgínia Mendes, ela esteve, inclusive, já se manifestando. Eu vi ela falando outro dia que a Secretaria de Obras e Infraestrutura está já imbuída, já está envolvida até a cabeça nessa questão de auxílio aí para essas... essa parceria, então, ela já está funcionando já, né? Com o Estado. Sim, Paulo. Não só na sua área, mas nas demais, já que você é Sim, vice-prefeito? sim. Antes mesmo de assumir, né, de ser vice-prefeita realmente, eu já tinha ido até a Secretaria de Assistência Social, né, com a Coronel Graziele, e conversado e investigado como que o Estado vem trazendo essa versão de assistência social muito de perto, né, eu fui de perto ver. E assim, fui atendida, recebida, na verdade, com muita alegria por eles e com muita força de vontade, com muita vontade de trabalhar junto, de somar esforço para que cada um cumpra agora o seu papel e também para que o Estado está bastante forte, né, nesse momento, que ele venha nos socorrer e isso me deixou com o coração bem acalentado de estar ali, sabe? A Coronel Graziele, a Dona Virgínia, a gente vai encontrar com ela na sexta-feira, tem uma agenda com ela. Ela, nas ações, elas têm estado presente, assim como a Samanta, né, nossa vereadama, como a gente fala, a primeira dama do município. Então, assim, todas essas mulheres, né, e essas pessoas funcionais e com responsabilidade mediante o Estado estão imbuídas em fazer a melhor assistência social possível de agora em diante. Lorenberg. Eu vou aproveitar exatamente um trecho da resposta que a senhora acabou de nos dar, mas antes de pedir uma outra reflexão da senhora, eu vou ler aqui um trecho de uma fala da senhora que eu encontrei no site Folha Max, no dia 7 de novembro do ano passado. A senhora chegou a dizer, naquela oportunidade, entre aspas, a minha missão é cuidar de pessoas e assegurem que todos tenham acesso aos direitos e benefícios sociais. Vamos trabalhar em cada canto de Cuiabá para levar apoio e amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, muito mais do que uma pergunta, é um pedido de reflexão. Já há, dentro da sua secretaria, um planejamento ou um plano de ação, ou os dois, para ir a cada canto da cidade, como a senhora muito bem se propôs a estar, a trazer todas as pessoas que precisam e precisam muito do auxílio, do amparo, do poder público municipal nesse momento? Sim, já há, e eu conto com uma equipe, como eu disse, né? Desde o começo eu falo, não sou eu sozinha. Eu demoro muito nas escolhas de uma equipe, mas eu tento ser o máximo assertiva. Então eu conto com pessoas muito, se não renomadas, muito competentes e que são muito comprometidas com tudo isso. Então esse planejamento já há, essas ações já começaram e isso tem sido percebido primeiro pelo próprio grupo da secretaria
logicamente, não se pode agradar a todos. Tem muita gente que, né, perdeu alguns cargos aí que eram comissionados em razão também do estado de calamidade financeira que vivenciamos. E na necessidade de trazer gente competente, muitas vezes a gente tem que pesar na balança qual mal e qual bem a gente deve trazer ou tirar. E isso não me dói muito fazer, logicamente que a gente tem que tratar cada servidor com muito respeito, zelo e critério. É o que eu tenho feito desde o primeiro dia de gestão também, considerando desde o local onde eles moram, para tentar viabilizar que more mais perto trabalhe mais perto da morada, né? E isso implica em nós, logicamente, em qualidade de vida no trabalho. Então, não estou falando só de fazer favoritismos, mas a gente está falando de adequar uma rotina para que essa pessoa se sinta bem ao prestar o serviço para a sociedade. Ninguém cuida bem se ela não está bem. O efetivo, o nosso servidor tem que estar bem cuidado e a gente tem tentado levar ao máximo com critério, com zelo e esse cuidado também para esse grupo inicial, para que na ponta isso seja percebido. Então, esse planejamento ele surge a partir daí. Né? Eu tenho trazido ali como projeto também um núcleo de qualidade de vida do servidor dentro do trabalho. E isso implica em trazer produtividade. A ideia não é trazer só privilégio, né? Pode achar que é um privilégio, mas não. A gente quer a entrega de menos atestados, pessoas trabalhando e rendendo mais, pessoas com competência, qualificação e habilidade, cada uma no seu lugar certo. Né? Tem gente que nasceu para estar na ponta, tem gente que nasceu para ser o motorista, é o bom motorista, tem gente que nasceu para fazer o melhor café. Então, é disso que a gente fala. E ali ela vai dar o melhor de si. E isso vai ser entendido na ponta. Quando ela está bem, ela serve bem. Então, a gente tem feito esse trato e esse planejamento tem sido levado. Nossos CRAs estão sendo bastante orientados, porque eles vão a campo. E a gente vai a campo também. Eu não tenho ficado muito na secretaria. Até eu chegar na secretaria... É uma avalanche de documentos para despachar, até mesmo porque eu sou vice também. Então, eu também estou na prefeitura. E num momento bastante difícil, né? A propósito, então, vice-prefeita, eu vou abordar esse assunto aqui. É provável que você tenha argumentos que possam trazer mais luz ao que está virando polêmica, especialmente nas redes sociais. O glorioso Abílio, ele tomou a decisão de não permitir mais que as casas de tolerância funcionem em bairros. Eu estou dizendo pelo que eu entendi. Aí é a tua oportunidade para que você explique direitinho. Porque tem gente que fala, poxa, o Abílio quer acabar com a diversão dos marmanjos. Na verdade, aquilo que eu entendi é que ele não está querendo, e eu acho acertada, que, poxa, não tem preconceito nem nada, mas ali, tá a família inteira ali, de repente começa, enfim, você entendeu, né? E aí queria, não entendeu não? Eu vou ser, se eu for mais explícito, não vou falar, é a casa das primas. Uns chamam de cabaré, outros chamam de zona, mas eu quero só dizer o que há de verdade nisso aí. Ele quer realmente acabar com esse comércio? Ou é isso que eu falei aqui, só quer tirar do meio do bairro? Gente, cada cabeça é uma sentença, não é isso? Então, eu não me constrange de forma alguma eu vou julgar a ação do prefeito. Se ele tem feito algo, ele tem feito com a Secretaria de Ordem Pública, com a delegada Juliana Chiquito, com a Coronel Franciane. Eu estou cuidando muito bem da pasta de assistência social e ele está contando com isso também, tá? Me deu essa competência e me deu essa autonomia para trabalhar. Contudo, a gente não se pode estar todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Nesse momento, há diversas forças-tarefas na cidade para o bem-fazer. A gestão de Abílio é a gestão de Abílio. Ele é o prefeito. Eu sou a vice, estou secretária e muito focada enquanto secretária em atender o melhor possível a assistência social.
Agora, com relação a essa decisão e quais serão as outras iniciativas e ações do prefeito, isso aí, melhor para responder seria ele mesmo. Não, o Coronel Vânia, eu só queria a explicação se é realmente isso, se é tirar do bairro ou se é acabar com a casa das primas lá. Então, as reportagens estão aí. Eu, de forma particular, de verdade, eu não conversei ainda, prefeito, o que o senhor quer? Okay. Qual a intenção do senhor, não entendi. né? Então, assim, eu respeito e eu só acredito o seguinte, se ele tem feito algo, com certeza não está ilegal. Não, né? eu tenho certeza isso é disso. polêmico falar isso, Mas assim, então, vamos regularizar isso, vamos legalizar. Então, o que ele tem feito, com certeza não é ilegal. Mas não é uma questão de julgamento aqui, se é certo ou errado, tá? É uma decisão dele. Nem eu estou fazendo juízo de valor, é só uma estou decisão dele. abordando o assunto por ser polêmico e por ter sido noticiado, não é? E por ser de fato ele mesmo está à frente desse assunto aí. E eu achei que, na condição de vice-prefeita, você tinha mais informações para tirar essa conversa toda que está rolando aí. Porque uns falam uma coisa, outros falam outra. E aí, não é? É tanta demanda, né? Mas então, assim, eu tenho certeza que ele vai saber fazer valer aquela confiança que foi lhe dada. Eu conversei com o Abílio, inclusive, por telefone essa semana, e ele ia aqui, mas aí ele pediu um pouquinho mais de tempo por conta dessas correrias aí. Tá a gente entende, né? Ele virá aqui, agora em fevereiro. Para escapar de mim é difícil, hein? Ele vai vir aqui que o diga. Lorenberg, por favor. Secretária e vice-prefeita, no primeiro bloco, a senhora falou de que tem 14 CRAs. No bloco anterior, a senhora também continuou falando sobre o CRAS. E agora, no terceiro bloco, também tocou no assunto. Portanto, em três oportunidades, nos 3 blocos, a senhora mencionou o CRAS. E aí vem a minha pergunta, que provavelmente é a mesma que todos os telespectadores devem estar fazendo agora. O número de 14 é um número suficiente? É um número necessário? Ou, na opinião da senhora, é necessário um número muito maior para atender a demanda e por quê? 3 minutos para a sua resposta, Vânia. Eu queria, inclusive, saber como que funciona a criação do CRAS. Tem que passar pela Câmara? É um decreto do prefeito? Como é que funciona isso? Com relação a... 3 minutos. Ao que... Eita! 3 minutos. Para de rede aqui, o vem aqui. Com relação ao CRAS, logicamente é a porta de entrada de todo serviço social, né? Então, a gente tem que considerar, sim, o CRAS. Referente ao número, se a gente for contar pela quantidade de bairros que existe, né, e a população, logicamente que não é suficiente. Contudo, a gente tem que considerar o seguinte, o serviço que é prestado pelo CRAS. Então, tem que se considerar se a melhor estratégia é pulverizar a CRAS na capital inteira, com estrutura física, demanda de efetivo, ou mudar a forma de atender e prestar esse serviço. A gente hoje tem tecnologia, então fazer um cadastro, será que é realmente necessário toda uma estrutura física para que isso seja feito? Tem que refletir sobre isso, porque é custo, é prédio, é vigilante, é luz, é água, é efetivo, tudo ali. É estrutura para... É estrutura. Então, se é suficiente ou não, isso não significa se é possível ou não e se é necessário ou não. Mas talvez não seja a melhor estratégia colocar um CRAS por bairro. E sim atender da melhor forma possível, usar uma estratégia para atender da melhor forma possível o que esse CRAS faz. E com referente à criação, eu não vejo hoje de verdade, não é necessário não passar pela Câmara, mas ainda não questionei a quantidade de CRAS. A gente tem que fazer funcionar bem aquilo que existe, para depois aumentar esse número ou não. Eu acredito que a gente tem que melhor levar o serviço prestado pelo CRAS e não necessariamente aumentar o número de CRAS. Isso aí. E eu sou apaixonado pelos CRAs. Eu acho que prestam um serviço extraordinário, qualifica a gente, aprende a fazer pão, fazer bordado, fazer não sei o quê. Ali é uma maravilha, eu já vi, não é? Então, quanto mais tiver, para mim, teria um em cada bairro. Contudo, essa não é a competência legal do CRAS.
A gente acolhe serviços, tudo isso que você falou são serviços que não são para que o CRAS foi criado. Entendeu? Então o CRAS para ele que está foi acolhendo criado em 30 outras segundos? demandas. Para que foi criado em 30 O segundos? CRAS ele foi criado para receber a população, identificar se aquela pessoa precisa de qual tipo de assistência social ou não. E Identificou, ajudou, identificou, ofereceu o curso. Não, aí dali ele leva para o serviço prestado pelo município. Não, é isso. Agora, ter o serviço prestado dentro do CRAS não é a competência legal do CRAS. Entendi. Entendi. Está me corrigindo aqui. E com razão, porque... Mas está tudo ali, ó, ligado, né? Ali vai por etapas. CRAS, depois vai distribuindo para as partes competentes. Por falar em competente, agradeço aqui a essa competente militar, de 26 anos de polícia militar, e agora na condição de vice-prefeita e também secretária, que você tenha competência, ânimo, disposição, dinheiro para custear tudo que tiver lá e bons resultados. Esse espaço continua a posto para bem informar. Tudo de bom, eu tenho que encerrar o programa. Amém, muito obrigada pela receptividade mais uma vez e conte conosco. Tudo de bom, um abraço lá para o Abílio, para a turma toda lá. Boa Obrigado, noite a todos. Luciene Lins, grande jornalista, assessora de imprensa. Obrigado, viu, pela... Lorenberg, a gente se encontra amanhã, né? Até amanhã. Sabe quem vai estar aqui conosco amanhã? Tem nome de mulher, mas é homem. Eu não sabia que tinha nome de mulher, mas ele tem um nome de mulher, que é Kellen. Na verdade, o Arthur Nogueira, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Eu descobri esses dias que o nome dele é Kellen. Não é na identidade dele, mas é conhecido como Arthur Nogueira, vai estar conosco, muito competente, por sinal, nos atualizando sobre a PRF aqui, o Arthur Nogueira, às 19h30, no programa Opinião. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.